Doutora Irley, quais são os documentos que são obrigatórios para dar entrada no benefício? Pronto, para dar entrada no benefício a gente vai precisar da mãe, RG, CPF, documentação oficial com foto. Vamos precisar também de comprovante de residência dessa mãe. A gente precisa do extrato do CNIS dela para poder analisar todo o extrato, ver como é que está a situação dela no INSS, para ver se ela tem contribuição ou não para a gente poder fazer. No caso de mães que já têm o bebê, a gente pede também certidão de nascimento, já que ela já envia. No caso das que não tem, a gente vai aguardar o prazo do bebê nascer para poder pegar essa documentação, mas de início mesmo é comprovante de residência, documentação completa da mãe. Inclusive, estado civil, se ela for casada, a gente precisa da certidão de casamento dela, o extrato, que é muito importante do INSS, né? E além disso, a carteira de trabalho para ver se tem algum vínculo, como é que está a última situação dela como empregada, né? Se ela for empregada ou não. A gente precisa analisar isso também. Então, a princípio, são essas documentações. Doutora Irley, o cliente, ele precisa pagar algo para dar entrada no benefício? Não. O cliente ele não vai precisar pagar nada de imediato. Ele não tem nada para pagar para a gente agora. A única coisa que ele vai precisar pagar vai ser a contribuição, caso ele não tenha nenhuma contribuição. Porque a gente precisa que ele faça pelo menos uma contribuição para se tornar segurado. Então, para isso, ele vai ter que fazer essa contribuição, mas é casos específicos. No caso, digamos, da baixa renda, que não tem contribuição. Então, ela sim vai precisar fazer ali uma contribuiçãozinha em cima do valor de 5% do salário mínimo para poder ter o direito a ser segurada. Aí, desse valor, é a única coisa que ela vai pagar. Para a gente, inicialmente, ela não paga nada para dar entrada. A gente vai analisar a documentação dela gratuitamente. A gente vai fazer todo o acompanhamento dela até o parto, né? Do bebê. A gente vai, se ela nunca contribuiu, a gente vai gerar a guia, ela vai pagar essa guia e vai ser o único custo que ela vai ter inicial. Tem casos de mulheres que não vão precisar nem pagar essa guia, porque já tem contribuições anteriores. Então a gente já aproveita essa contribuição e já faz o pedido dela quando ela tiver o bebê. Porque assim, qual é o fato gerador para a gente poder dar entrada nesse pedido? O bebê tem que nascer, tem que ter certidão de nascimento. O bebê nasceu, ela já está acobertada pelo INSS, ela já pode fazer o pedido. Então, a gente vai precisar esperar esse bebê nascer para fazer esse pedido. Ela só vai chegar a pagar alguma coisa depois que esse bebê nascer, a gente fizer o pedido ele vai ser analisado pelo INSS, o INSS tem... Doutora Irley, como é calculado o valor que o cliente vai receber? Existe valor mínimo e máximo? A cliente recebe tudo de uma vez ou parcelado? Então, o valor vai ser calculado da seguinte forma: se ela vai contribuir, vai depender da contribuição dela. Se ela nunca contribuiu, está contribuindo agora com baixa renda, vai ter apenas uma contribuição lá. Então o INSS ele vai fazer o cálculo ali de acordo com aquela última contribuição dela, que foi em cima de um salário mínimo. Então ela vai receber o salário mínimo, a base que ela vai receber é a base do salário mínimo. Então, é muito importante ressaltar aqui que, além desse valor que ela vai receber por 4 meses. São 4 meses. O que vai determinar as parcelas que ela vai receber, porque geralmente são 4 parcelas. Mas, dependendo do prazo que a gente fizer o pedido, pode ser que ela receba 2 parcelas de uma vez, 3 parcelas de uma vez, ou que ela receba tudo de uma vez. Vai depender do prazo, porque o fato gerador, como eu disse, é o nascimento do bebê. Então, o salário maternidade ele vai ser concedido da data do nascimento do bebê. Se a gente dá entrada no pedido dela depois de 3 meses que o bebê já nasceu, e for concedido o pedido dela, então já passou 3 meses aí que o bebê nasceu. Então ela vai receber esses 3 meses, entendeu? Vai ficar faltando receber apenas 1 mês. E aí, nesse sentido, além dessa questão desse valor que ela está recebendo ali, além do que ela vai pagar pra gente, ela vai ter também o desconto do próprio INSS, que é um desconto que é devido, o INSS faz isso e é até bom para essas mães. Doutora Irley, quais são os documentos que são obrigatórios para dar entrada no benefício? Pronto, para dar entrada no benefício, a gente vai precisar da mãe, RG, CPF, documentação oficial com foto. Vamos precisar também de comprovante de residência dessa mãe. A gente precisa do extrato do CNIS dela para poder analisar todo o extrato, ver como é que está a situação dela no INSS, para ver se ela tem contribuição ou não para a gente poder fazer. No caso de mães que já têm o bebê, a gente pede também certidão de nascimento, já que ela já envia. No caso das que não tem, a gente vai aguardar o prazo do bebê nascer para poder pegar essa documentação, mas de início mesmo é comprovante de residência, documentação completa da mãe. Inclusive, estado civil, se ela for casada, a gente precisa da certidão de casamento dela, o extrato, que é muito importante do INSS, né? E além disso, a carteira de trabalho para ver se tem algum vínculo, como é que está a última situação dela como empregada, né? Se ela for empregada ou não. A gente precisa analisar isso também. Então, a princípio, são essas documentações.
Doutora Irley, até que idade da criança é possível essa mãe pedir, solicitar esse benefício? Então, tem duas possibilidades aí. Porque hoje você consegue fazer o pedido até os 5 anos de idade da criança. Agora, para isso, é muito importante que você tenha contribuído na época que você estava gestante ou que você estivesse no período de graça quando você estava gestando. Então, até se você está como beneficiário, se você tem essa característica, que você tem essa contribuição e você estava no período de graça, né, que é o período que eu digo que são 12 meses, dentro daquele período ali, e você não fez o pedido, porque assim, essa questão da carência caiu o ano passado para cá. De outubro do ano passado para cá, parou de existir essa exigência de carência, né? Então, pode ser que tenha muita gente que passou por esse período, teve contribuição nessa época, deixou passar o prazo, não fez o pedido porque tinha aquela carência de 10 meses, eles não preenchiam esse requisito. Aí essas pessoas, se o bebê tiver até 5 anos, elas conseguem. Doutora Irley, tem limite de idade, né, para poder essa mulher pedir o benefício? Não, antes a gente tinha, agora não temos mais. Então, qualquer mulher está grávida, não importa a idade, se é de menor, não importa. A única exigência que a gente vai ter com ela é que para representá-las, a gente vai precisar da assinatura da mãe delas para poder fazer o pedido, mas não tem limite de idade. Basta ser mulher, estar grávida e ter a contribuição, que é o requisito principal, é a contribuição. Mas isso a gente resolve com apenas uma contribuição do INSS. Então, depois que a gente fizer essa contribuição, tenho 15 anos, nunca contribuí. Vamos contribuir para você e você vai se enquadrar e a gente consegue teu salário. Agora, tem que ter a assinatura da tua mãe no nosso contrato, na procuração, para a gente poder te representar. Doutora Irley, o cliente, ele precisa pagar algo para dar entrada no benefício? Não. O cliente ele não vai precisar pagar nada de imediato. Ele não tem nada para pagar para a gente agora. A única coisa que ele vai precisar pagar vai ser a contribuição, caso ele não tenha nenhuma contribuição. Porque a gente precisa que ele faça pelo menos uma contribuição para se tornar segurado. Então, para isso, ele vai ter que fazer essa contribuição. Mas é casos específicos. No caso, digamos, da baixa renda, que não tem contribuição. Então, ela sim vai precisar fazer ali uma contribuiçãozinha em cima do valor de 5% do salário mínimo para poder ter o direito a ser segurada. Aí, desse valor é a única coisa que ela vai pagar. Pra gente, inicialmente, ela não paga nada para dar entrada. A gente vai analisar a documentação dela gratuitamente. A gente vai fazer todo o acompanhamento dela até o parto, né, do bebê. A gente vai, se ela nunca contribuiu, a gente vai gerar a guia, ela vai pagar essa guia e vai ser o único custo que ela vai ter inicial. Tem casos de mulheres que não vão precisar nem pagar essa guia, porque já tem contribuições anteriores. Doutora Irley, tem limite de idade, né, para poder essa mulher pedir o benefício? Não. Antes a gente tinha, agora não temos mais. Então, qualquer mulher está grávida, não importa a idade, se é de menor, não importa. A única exigência que a gente vai ter com ela é que para representá-las, a gente vai precisar da assinatura da mãe delas para poder fazer o pedido, mas não tem limite de idade. Basta ser mulher, estar grávida e ter a contribuição, que é o requisito principal, é a contribuição. Mas isso a gente resolve com apenas uma contribuição do INSS. Então, depois que a gente fizer essa contribuição, tenho 15 anos, nunca contribuí. Vamos contribuir para você e você vai se enquadrar e a gente consegue teu salário. Agora, tem que ter a assinatura da tua mãe no nosso contrato, na procuração, para a gente poder te representar.